Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa sétima aula. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa expressão que existe na questão do louvor e da adoração, né? Porque eu acredito que a adoração ela é um clímax, ela vai mais profundo, ela é na questão do espírito. Mas o louvor, querido, ele é manifestado através do corpo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a expressão que existe através do corpo, né? Vamos continuar falando desse assunto. E nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre cânticos, tá? Cânticos. Eu acho muito importante a questão de cantar, irmão. A Bíblia fala sobre lábios, frutos e lábios que confessam o seu nome. Então a questão do cântico é importante, né, no louvor. Hebreus capítulo 13, versículos 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Então ele está falando o quê? De cantar. Hoje, querido, você vê muitas pessoas que ela andam da igreja e não cantam. E não é hoje por falta de oportunidade, até porque se elas não cantam, dificilmente cantam em casa, né? Ah, pastor, eu não conheço muitas vezes o hino, mas hoje tem televisão, né? Hoje tem data show, hoje você tem várias formas de poder acompanhar e poder cantar. Eu vejo que tem muita gente que tem preguiça até para isso, preguiça de poder cantar, preguiça de poder, né, estar desenvolvendo esses cânticos. Salmos, no capítulo 46, versículo 1, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Então Deus quer, querido, que exista essa expressão, né, da adoração, que ela seja manifestada por toda a terra, através do louvor. E a expectativa de Deus é que tudo isso aconteça numa dimensão abrangente, querido. Ele está dizendo o quê? Que todo mundo precisa cantar, anunciar entre as nações a sua glória, todos os povos a sua maravilha. Então ele está falando de abranger, de pegar uma grande parte do povo, todo mundo cantando. Efésios 5,19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o vosso coração. Quando você lê o versículo 18, ele fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. No versículo 19, ele mostra como nós vamos nos encher do Espírito Santo. Ele diz: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, gente, é importante a gente compreender que a forma de nós nos enchermos é cantando. Quem canta se enche do Espírito Santo. Quem está adorando, ele vai se enchendo do Espírito Santo. A nação de Israel, gente, passou a usar os salmos como uma espécie de inário oficial. Eles cantavam isso. Eles falam, por exemplo, sobre cantar, sobre salmodiar. Eles passavam isso de geração em geração. E nós também podemos usar hinos, gente, dos outros para poder adorar a Deus. Mas muitas vezes a Bíblia fala, por exemplo, sobre cântico novo. Você pode fazer um cântico novo, você pode inventar um hino, você pode pegar uma inspiração de Deus e poder cantar algo ao Senhor. Né? Então a Bíblia está dizendo para a gente cantar, fazer cânticos novos, né? Cantando ao Senhor, né? Um novo cântico. Esse é o propósito também, querido. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, diz algo muito interessante. Ele diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Mas se eu orar, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Primeiro ele começa dizendo que a oração em língua, né, essa oração, quando ele fala, né, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Primeiro ele começa dizendo que a oração em línguas procede do espírito. E quando nós oramos em língua, o espírito ora, a mente fica sem fruto. Ou seja, você não sabe de maneira nenhuma aquilo que você está orando. Ele estava dizendo que a sua vida ela não vai ser só oração em línguas, né? Ele diz que também existe um nível de oração racional, com entendimento. Ele está dizendo: se eu orar em línguas, né, o meu espírito ora bem, minha mente fica sem fruto. Ele diz: sem fruto. O que ele diz? O que eu farei? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Ele está falando que a oração não é só em línguas. Você precisa orar também com entendimento, né? E ele, querido, está dizendo, né, que isso deveria acontecer. Mas existe também uma oração racional, com entendimento, na sua própria língua. Depois ele fala: se eu cantar em espírito,
né? Ele está falando de cantar em línguas, né? Ele diz, também cantarei com a mente. Então ele está falando de dois jeitos, de cantar em línguas e cantar com a mente. Então isso entra na categoria do quê? De um cântico novo. É importante a gente compreender isso. Quando você canta em línguas, eu acho muito, muito legal. Eu já vi muita gente cantando em línguas, eu acho muito legal. Eu também, às vezes, eu uso isso, né? Quando eu estou no meu momento a sós com Deus, isso é importante a gente compreender. Vamos continuar a leitura. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar o indouto, amém? Sobre a sua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porventura, realmente tu darás bem as graças, mas outro não é edificado. Ele diz, se você cantar em línguas, você vai dar bem a graças. Irmão, eu acho fantástico, porque a Bíblia está deixando bem claro que quem está cantando em língua, querido, é uma forma diferente de você adorar. É uma forma que você está dando bem a graças. Agora, irmão, ele serve num contexto pessoal. Ele não serve num contexto coletivo, querido. Né? Isso não edifica os outros. Ele está dizendo, se você cantar em línguas, como dirá o que ocupa o lugar, o indouto, amém? Ele não sabe o que você está dizendo. Então ele está dizendo que isso é algo para eu fazer. Vamos continuar. Versículo 19. Todavia, antes quero falar da igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Claro, irmão, que você não vai fazer isso na igreja, né? Isso não vai edificar ninguém. Você ficar cantando alto em línguas na igreja, né? Isso não vai, né? Isso na verdade você deveria fazer, querido, para você. Você pode cantar em línguas na igreja, mas desde que não comprometa ninguém. É você e Deus ali. Por outro lado, adoração em línguas, querido, ela é uma expressão maravilhosa. Ele está falando que quem adora em línguas está adorando bem, está fazendo boa coisa. Quando você ora em espírito, querido, né? Você dá bem as graças. Vamos usar um texto para que a gente possa entender? A Bíblia fala, por exemplo, no dia de Pentecostes, né? Quando a Bíblia fala que eles foram visitados, que eles começam a falar em línguas, acontece algo fantástico, irmão. Eles estão orando em línguas, querido. E aquilo ali foi um sinal aos incrédulos. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que eles que estavam ali ouviam eles falar na língua deles. Então presta atenção, eles estão falando em línguas estranhas para ele. Mas o povo que está ali, eles estão ouvindo na língua deles. É por isso que o apóstolo Paulo fala, querido, sobre nós falarmos a língua de anjos e de homens. Porque muitas vezes nós estamos falando em línguas e a língua é de outro povos, né? De outra nação. Às vezes a gente não está entendendo. Tá? Por exemplo, olha o que Atos 2:11 diz. Crentes e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, no dia de Pentecostes, querido, a Bíblia está dizendo o seguinte: nós ouvimos falar na nossa própria língua. Né? O que é a própria língua? Na língua deles é o quê? Quando a Bíblia fala sobre o quê? Dialeto. Era o dialeto deles. Essa é a tradução que tem. Mas a Bíblia está dizendo que eles estão falando em línguas espirituais. Essa palavra traduzida é glossolalia. Está falando de línguas espirituais. Então, de um lado, está falando de línguas espirituais, mas os outros aqui, né, eles estão entendendo o que está sendo falado. Porque essa língua era língua como sinais aos incrédulos. Tá? Deu para você entender? Então, querido, a Bíblia está falando o quê? Grossolalia. Eles que estão falando não estão entendendo. Do outro lado, esse povo está falando do dialeto deles. Então, eles estão entendendo. Então, Paulo deixa bem claro sobre a língua dos homens e língua dos anjos. Às vezes a gente está falando língua de homens. Pode ser um inglês, pode ser uma língua que seja de fora, da África, sei lá. Mas a gente pode estar falando línguas aqui e outras de outros dialetos, né, de outras pessoas. Por que é importante entender isso? Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: nós ouvíamos falar das grandezas de Deus. Querido, eu acho fantástico o que ele está dizendo. Porque quem está entendendo do outro lado está dizendo o que eles estão falando é das grandezas de Deus. É um nível de adoração e exaltação a Deus de forma fantástica. Já parou para pensar nisso? Quem está entendendo do outro lado, irmão, está dizendo o seguinte: o que eles estão falando é uma adoração fantástica.
é das grandezas de Deus. Então eles estão magnificando a Deus de uma forma diferente. Mas isso não aconteceu só lá. Quando você vê, por exemplo, em Atos 10, quando Pedro é levado à casa de Cornélio para pregar, acontece a mesma coisa. A Bíblia diz, Atos 10, 44, diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então Pedro está pregando, nem esperou, irmão, terminar a pregação. O Espírito Santo caiu sobre eles, de fazer galo na cabeça. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ou seja, os amigos de Pedro que estavam lá, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo fosse derramado também para os gentios. É a primeira vez que você vê uma manifestação, Deus tocando os gentios. Mas vamos entender. Olha o que ele disse. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Eles conseguiam entender. E pelo fato deles conseguirem entender, irmão, a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus. Adoração em língua, querido, é algo fantástico, irmão. Quando você adora em língua, querido, a Bíblia diz que você, irmão, a sua mente fica sem fruto. Você não sabe o que você está falando, mas é o Espírito Santo que te leva a orar. Irmão, a Bíblia diz que nós não devemos saber orar como convém. Amém? Vê se você consegue entender isso aqui. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmão, não estou dizendo que esses gemidos inexprimíveis é oração em língua, mas a Bíblia deixou bem claro que é uma intervenção do Espírito, querido. Nós não sabemos orar como convém. Nós também não sabemos adorar como convém. A Bíblia está deixando bem claro, querido. A Bíblia, quando fala lá em Atos, a Bíblia diz que o Espírito levava eles a orar da forma que o Espírito Santo queria. A oração, quem orava era eles, mas era o Espírito que trazia. Então a mente fica sem fruto. Você não sabe o que você está adorando, mas é o Espírito Santo que está trazendo essa adoração. Então é uma adoração perfeita, irmão. É uma adoração que magnificava a Deus. Eu fico imaginando, querido, o nível de adoração que não é. Como deve ser fantástico quando você está adorando em língua. A sua mente não está entendendo, mas o Espírito está levando você a um nível de adoração diferente, o que entra na categoria de um cântico novo. Então você deveria adorar de uma forma diferente. Adorar em línguas é importante, irmão. Entra também na questão dos cânticos. Amém, querido? Vamos continuar. Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ele está, querido, não apenas mandando declarar louvores ou falar, ele está mandando cantar louvores. Irmão, está feliz? Canta, querido. Canta. Abre a sua boca e canta ao Senhor. Canta, adora a Deus, irmão. Muitas vezes que é uma forma de você celebrar o que está acontecendo. Talvez Deus te dê um momento de felicidade aí que você está vivendo. Canta, irmão. Adora. Canta ao Senhor. Os cânticos, querido, devem estar em harmonia com a palavra de Deus. Irmão, hoje, nós vemos muitas pessoas cantando, querido, cada coisa, que misericórdia. Primeira coisa que eu quero dizer, o cântico deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Hoje é muito mais egocêntrico do que cristocêntrico, muitas canções. Não estou dizendo que todas elas são, mas muitas são, querido. E nós devemos cantar em harmonia com a palavra de Deus. Salmo 119, 54, diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Ele está falando sobre o ato de cantar a palavra de Deus. Né? Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ele faz uma associação da palavra habitar ricamente em nós, a ponto, querido, né, de instruirmos uns aos outros, o que fala não só de pregação, de ensino ou aconselhamento, mas essa palavra que habita ricamente em nós deveria transbordar também através dos cânticos, querido. Os cânticos devem expressar a palavra de Deus. No livro de Salmos, você vê muitas vezes falando, querido, né, sobre essas questões dos cânticos, da palavra. Fala de feitos do Senhor, coisas que ele fez, engrandecendo a Deus, né, das promessas deles. Então, tudo isso, querido, é trabalhado dessa forma. Outra expressão que a Bíblia fala é mãos levantadas. Salmo 63, 4, fala: assim te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmão, tem gente que tem preguiça. Tem gente que vem para a casa de Deus, ele não levanta as mãos de jeito nenhum, querido. Ele tem preguiça. Deveria ser uma expressão do nosso louvor, né, da nossa adoração a Deus. Você tem que ficar toda hora, levanta a mão, irmão.
Levanta a mão, querido. Isso deveria ser algo que deveria ser natural para a gente, né? Salmo 88, 9 diz assim: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho chamado a ti todo dia, tenho levantado a ti as minhas mãos. Então você vê que mão levantada, querido, faz parte da expressão do louvor, né? Você vê também Salmo 119, 48, diz assim: também levantarei as minhas mãos para teus mandamentos, que amei, meditarei nos teus estatutos. Ele está dizendo: levantarei as minhas mãos como expressão de adoração. Salmo 141, 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmo 143, 6: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ele está falando que de levantar as mãos, de estender as mãos. Isso acontecia no culto, irmão. Mas também acontece na oração. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Se levantar as mãos, que na oração deve ser, querido, também em todo lugar, irmãos, eu acredito que a nossa adoração a Deus deve ser em todo lugar. Claro, da maneira correta, mas em todo lugar. Porque quando nós levantamos as mãos, querido, embora, né, não seja muito claro, mas eu acredito que é um sinal de rendição a Deus. Ela expressa isso de maneira simbólica. Eu quero me render a Deus. Fala também sobre querer tocar a Deus de alguma forma, né? Então, assim, a gente precisa, através disso, que dessa maneira simbólica, tentar trazer essas expressões a Deus. Outra coisa, irmãos, é palma. As pessoas não batem palma, mas nem que a vaca berre, irmão. Eles não querem bater palma, querido. São devagar. E, irmãos, tem muita gente, quando você vê batendo palma, e ele vê o outro não batendo. Você já reparou na igreja, quando alguém bate palma, de muitas vezes, querido, alguém não acompanha, ele já reduz, já segura. Então, querido, a nossa palma é para Deus. É uma das formas também da gente poder expressar a Deus. Salmo 47, 1 diz: batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor, altíssimo e tremendo, é rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos, as nações, debaixo dos seus pés. Escolherá para nós a herança, a glória do Jacó que me amou. Deus subiu com júbilo, e o Senhor subiu ao som de trombeta. Existem canções, querido, que as palmas nos ajudam até a questão de marcação do ritmo, do tempo, né? Isso é importante, irmãos, porque existe uma forma também de celebrá-lo, querido. Outra forma, irmão, é se prostrar diante dele. A Bíblia fala, por exemplo, na inauguração do Templo de Salomão. 2 Crônicas 5:11, olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Remã, Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos. Não tem vários salmos que você vê deles. Asaf, Emã, Gedutum, né? Eles, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. A maior parte do culto que era praticado em pé, tá? Eles estavam de pé. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam a trombeta. Olha a quantidade de instrumento que, né? Olha como que funcionava. E aconteceu que quando uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir a sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando a eles a voz com trombetas, símbolos, outros instrumentos musicais, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu da nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória foi tão forte, querido, que eles não conseguiam ministrar mais em pé. Isso gera uma discussão, a gente sabe. Alguns dizem que eles caíram no poder de Deus, outros dizem que eles se prostraram. Eles faziam esse tipo de adoração, também em pé. 2 Crônicas 7,6 fala sobre isso. E os sacerdotes serviam os seus ofícios, como também os levitas, os seus instrumentos musicais ao Senhor. O rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam suas trombetas diante dele, e todo Israel em pé. Hoje, irmão, a luta.
As pessoas não querem nem ficar em pé, querido. Hoje as pessoas não querem expressar a Deus nenhum tipo de honra e nem a questão de celebrar em pé. A maioria senta. Outra coisa que é danças. Salmos 150, versículo 4, diz assim: louvai com trombeta, com dança, louvai com instrumento de cordas e órgãos. Impressionante, querido. O Salmo 50, a quantidade de instrumento e a forma que eles falam sobre a questão do louvor. Olha o que ele diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumento de cordas, com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego louva ao Senhor. Assim, querido, como também com instrumentos, você estava falando da questão do louvor, da adoração, né? Eles falam também sobre louvar com dança. Irmãos, eu lembro que uma época as pessoas não queriam que se louvasse com bateria, eles diziam que era pecado, né? Depois, querido, a Bíblia fala também sobre a questão de dança, em Êxodo 15, 20. Diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril da sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborilos e com dança. Então, querido, você vê a expressão na questão da dança. Existia a questão da dança no louvor e na adoração. Então é importante entender, querido, que existia expressões, tá? Que Deus abençoe você, que você consiga compreender que existem expressões através da questão do louvor. Palmas, danças, e a gente precisa se expressar, querido. A gente precisa fazer isso com mais desejo, com mais força, com mais vontade. Deus abençoe você, em nome de Jesus.